Bem-vindos à terra da banana e do leite. Vamos conhecer Alfredo Chaves? Alfredo Chaves foi um município colonizado por imigrantes italianos que chegaram no porto de Benevente por volta de 1877. Do local, eles subiram o rio Benevente em canoas até as Seis Marias de Quantiba, onde funcionara o povoado de Alto Benevente. Alguns desses europeus, com medo de enchente e dos ataques dos índios, continuaram a subir o rio e se instalaram na área mais elevada, batizado Vila de Todos os Santos. Durante esse período, os italianos encontraram muitas dificuldades ao chegarem à região. Cobertas de matas virgens, o local era habitado apenas por animais selvagens. Porém, não importava a dificuldade, o que eles queriam era um pedaço de terra para plantar e para sustentar suas famílias. A Itália estava passando por um processo de dificuldade e a área para desenvolvimento agrícola do país era bem reduzida. Mas o governo não tinha planos de imigração de famílias agrícolas totalmente. O governo brasileiro não tinha um plano para estar recebendo essas famílias. Então não tinha estrutura adequada para toda essa quantidade de pessoas que chegaram nos portos do Brasil. Para o território de Alto Benevente, por meio de pequenas embarcações, eles seguiam depois em grupo pelas estradas com destino ao quinto território. Ali ficaram acomodados, amontoados, por alguns meses, enquanto recebiam alimento para o sustento, enquanto esperavam o tão aguardado pedaço de terra para cada família para poder se estabelecer. Com a posse das terras, os italianos passaram a produzir para sua sobrevivência e transformaram verdes florestas em cafezais e outras lavouras. A terra parecia-lhes um paraíso, era só plantar que a colheita era certa. O único cuidado era afastar os animais selvagens que atacaram as lavouras. Em 1878, novos imigrantes italianos chegaram e continuaram a subir o rio para se fixar nos vales acima do Benevente e na região de Batatal, evitando assim as constantes enchentes e os ataques dos povos indígenas. Em 1888 e 1895, uma nova leva de imigrantes chegaram ao território. Esses europeus passaram a colonizar outras regiões, como Araguaia, Santo André, São Marcos, Matilde, Carolina, Deserto, Urânia, Maravilho e Engano, hoje Ibitiruí. A construção de estrada de ferro da região sul trouxe novas esperanças para esses imigrantes. O distrito de Alfredo Chaves foi emancipado no dia 24 de janeiro de 1891, como território desligado do município de Benevente, atual Anchieta. O crescimento econômico da região foi impulsionado pelos imigrantes italianos. O progresso chega e o desenvolvimento levou à formação dos primeiros centros comerciais, onde as famílias compravam e vendiam mercadorias. Na economia, a partir da década de 60, com a crise do café, os agricultores começaram a trabalhar com a banana, um produto que se adaptou facilmente ao clima e ao solo de Alfredo Chaves. Com o sucesso da bananicultura e da pecuária leiteira na região, passa a ser organizada a tradicional festa da banana e do leite do município. Hoje, a economia de Alfredo Chaves gira em torno da bananicultura, da cafeicultura e da pecuária, com ascendência para o agroturismo em virtude do rico potencial de atrativos naturais. A banana, de acordo com dados do INCAPé, o município produz cerca de 42 mil toneladas anos de banana, sendo 2.700 hectares de áreas cultivadas. Cerca de 600 famílias estão engajadas na produção da banana. Já o leite, conforme a cooperativa de laticínios de Alfredo Chaves, a CLAC, com seus 137 produtores associados, somente do município, a produção mensal gira em torno de 380 mil litros mensais. 95% de todo o leite produzido é destinado para a CLAC, para industrialização e produção de derivados como queijo, manteiga, iogurte e requeijão. A cooperativa de laticínio possui hoje um total de 332 associados, incluindo Alfredo Chaves e mais 6 municípios da região sul do estado do Espírito Santo, que são responsáveis de enviar à cooperativa cerca de 900 mil litros de leite todo mês. Na cafeicultura, Alfredo Chaves produz, segundo dados do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, 110 mil sacas anuais em 4.100 hectares de área plantada. Dessa produção, segundo o INCAPé, 2.100 hectares de conilão, que
que representa uma produção de média anual de 110 mil sacas. Ainda, de acordo com o Instituto, a produção envolve cerca de 800 famílias da agricultura familiar, que utilizam a atividade como geração de emprego. O município também possui uma grande produção de inhame, sendo a maior do estado. Na região de São Bento de Urânia se concentra a maior produção. Segundo dados do INCAPé, uma área de 800 hectares é a produção anual em torno de 30 mil toneladas ano. O município está entre os maiores produtores de tubérculo do país. Cerca de 600 famílias estão envolvidas nessa produção. Além do inhame, ganham destaque na economia agrícola alfredense a uva, as verduras e legumes, bem como a laranja pocã. O comércio também é forte, principalmente na época das colheitas. A gastronomia do município de Alfredo Chaves está muito ligada aos hábitos e costumes da cultura italiana, mas não deixando de lado seus principais produtos, o leite e a banana. A nossa receita de hoje vai ser baseada nesses dois produtos que são destaques no município. O prato escolhido para a região de Alfredo Chaves vai ser um nhoque de banana da terra ao molho 4 queijo e de sobremesa uma gamela de banana. Vamos para a cozinha? Agora nós vamos para a nossa receita, falando um pouquinho sobre a cultura e economia de Alfredo Chaves. Então, um prato doce e um prato salgado. No prato salgado nós vamos fazer um nhoque de banana da terra, que junta a questão econômica e cultural de Alfredo Chaves. E na sobremesa, uma gamela de banana com sorvete de creme e doce de leite. Então, para começar a nossa receita salgada, nós vamos começar cozinhando a banana da terra. Então, a nossa medida vai ser uma banana da terra grande, cozida. Não precisa colocar sal, não precisa colocar nada, somente a água. Ela vai demorar aí em torno de 10 a 12 minutos para chegar nesse ponto bem macia que a gente precisa dela. Então, a gente vai colocar ela aqui no liquidificador, a gente bater para fazer a nossa base do nhoque. Então vamos descascar. Como ela tá bem molinha, né? A gente quase não vai precisar de água, mas a gente vai vendo conforme a necessidade quando ela estiver batendo. Primeiro a gente vai bater sem água nenhuma para ver se vai ter necessidade. Vou colocar um pouquinho, só uma média de umas 4 colheres de água mais ou menos. Mais um pouquinho. Quanto menos fibra ficar, melhor, porque aí a gente vai ter um nhoque bem lisinho, né? E muito saboroso. Aqui a gente já tem a nossa base pronta. Agora a gente vai levar para o fogo para poder com tempero, com alho, né, com azeite e um pouquinho de sal, e a gente vai apurando os sabores conforme a massa vai ficando pronta. Então agora a gente vai começar a fazer nosso nhoque. Uma coisa muito importante é que quando a gente... Muitas vezes a gente não vai ter, mas é um diferencial. Quando a gente for preparar qualquer massa, qualquer produto, sempre usar uma panela de ferro. Por quê? Porque a panela de alumínio, essas panelas mais modernas, geralmente elas esquentam muito rápido. Então a tendência é ela queimar, né, mais rápido o que a gente está fazendo. Então o preparo da panela de ferro, ela mantém o calor por muito mais tempo, mas o processo de esquentar é mais devagar. Então a gente vai começar a fazer o nosso nhoque, a nossa massa do nosso nhoque. Então um fio de azeite. Agora
A gente vai temperar com um pouquinho de alho batido. Uma colher de sobremesa, mais ou menos. Nós não queremos um alho dourado, a gente quer um alho que passe sabor para a massa, mas ele não doure e aí fica com um aspecto de queimado. Então, ele só levemente, a gente vai entrar com a banana. Aí vocês vão falar, não deu muito azeite. Não, isso é proposital, porque aí a gente vai precisar, né, dessa estrutura quando a gente entrar aqui com trigo para poder cozinhar essa massa. Colocando devagar. Qual é o tempo? A gente vai ver aqui, já que ela começa a soltar do fundo da panela. Então é isso que a gente quer. Então se vocês forem perceber, vocês viram que eu coloquei mais ou menos uma xícara, um pouquinho menos de uma xícara de trigo. Ela soltou. Por que que eu não coloquei sal nessa massa? Porque eu preciso do gosto da banana, lógico, mas ela não vai ficar doce. E aí no alho que eu coloquei, no alho batido, ela tinha um pouquinho de sal. Então eu não precisei colocar mais sal. Mas aí você vai fazendo do seu gosto. Soltou da panela, essa é a massa que a gente quer. Aquela famosa massa de coxinha, né, que soltou do fundo da panela. A nossa massa tá pronta, já desliguei o fogo. Agora a gente vai abrir essa massa e preparar o nosso nhoque. Agora eu vou levar essa massa para a mesa, para eu poder abrir a massa e fazer o nhoque do jeito que a gente gosta. Agora então nós vamos para a finalização da massa, né? Nós vamos abrir a nossa massa, fazer o formato do nosso nhoque, para a gente depois levar ele para cozinhar. Vamos dividir. E aí, abrindo a nossa massa. Nhoque de banana, ela precisa
ficar bem juntinha. Eu fiz essa primeira parte aqui de propósito para vocês poderem observar. A massa, quando você não amassa bem, você não junta, ela abre, tá? Isso na hora de cozinhar, ela vai ficar no formato não agradável para os olhos. Então a gente precisa, de uma certa forma, amassar bastante, juntar a nossa base, né, que é a banana que a gente fez ali no fogo, com o trigo que a gente precisa. Aí, ó, a gente pode observar a estrutura da massa totalmente diferente do que foi feito anteriormente. A gente vai refazer, mas foi proposital só para vocês visualizarem. Quanto mais amassar, né, fazer essa sova da massa, melhor. A espessura vai ficar a gosto, a critério de cada um, tá? Vamos refazer essa aqui. Nunca desperdiçar nada em cima da mesa, sempre utilizando o trigo que já tá aí como para não deixá-la agarrar. Preciso de mais uma amassadinha. Quanto mais lisinha a massa ficar, mais ela evita de estourar na hora do cozimento. Aí vocês podem perguntar, pode abrir no rolo? Não. O nhoque, ele não é uma massa aberta, né? Então, diferente do macarrão, diferente da massa de lasanha, que precisam ser abertas, o nhoque não pode, porque senão você vai ter uma estrutura muito fina, o que prejudica na execução do prato posteriormente. Então esse é nosso nhoque de banana da terra que a gente vai levar agora para cozinhar. Então a gente vai fazer, para complementar, né, o nosso nhoque, um molho 4 queijos
com base de molho bechamel ou molho branco, como as pessoas conhecem, e com 4 tipos diferentes de queijo. Queijo provolone, queijo gorgonzola, o requeijão e o queijo mussarela. Que é um molho branco já pré-pronto que a gente já tinha. Isso na cozinha é sempre interessante a gente ter algumas bases já prontas, isso acaba facilitando o nosso serviço. Então, um molho branco, um molho vermelho, são bases que a gente sempre pode ter congelado, né? A gente faz com antecedência, uma quantidade maior, e a gente vai podendo manter congelado e usar posteriormente. Para a gente fazer essa base, esse nosso molho branco, a gente ferve uma quantidade de leite. Aí, se você for fazer uma quantidade maior, meio litro de leite com louro, cebola. E aí depois que você ferve cravo, as especiarias que você gosta, que você tem do seu agrado, né? E aí você deixa ferver por um tempo para passar os sabores. Você vai coar e aí você vai fazer a sua base do molho com a cebola ralada, manteiga. Você vai fritar a cebola na manteiga e aí você vai entrar com trigo para meio litro de leite, mais ou menos 2 colheres de trigo. Vai torrar o trigo nessa manteiga. E aí você vai jogar o leite e deixar ela tomar a consistência do molho, ou mais ralinho, ou mais estruturado, conforme o seu gosto. E aí agora a gente aqui vai entrar com os queijos. Você pode falar assim, mas eu tenho um molho branco, uma base que eu já faço, que é costume fazer. Pode usar a base do seu gosto, né? Isso foi só uma dica. Então agora a gente vai entrar com os 4 queijos. Então nós temos o provolone, a mussarela, o requeijão, o gorgonzola um pouquinho menor, porque ele tem um sabor muito mais apurado, e aí a gente não quer que ele sobressaia dentro de outros queijos. E como a gente sabe que queijo nunca é demais, né? Quanto mais queijo, mais saboroso fica. Prontinho, aqui a gente já tá com o nosso molho prontinho, esperando só a massa cozinhar para finalizar o prato. Então, como eu havia falado, a gente vai salgar um pouquinho a água, tá? Não muito, que a gente vai cozinhar a nossa massa agora. Então, aquela quantidade de massa que nós fizemos, vou cozinhar tudo de vez? Não, sempre cozinhar pouco. Eu coloquei aqui essa peneirinha para ficar mais fácil para retirar, mas você pode colocar direto na água e aí você vai tirando com uma escumadeira. Qual é o momento que eu tiro o nhoque, que eu sei que ele tá bom? Ele começa a subir. Então é a partir desse momento que eu vou retirar o nhoque do fogo.
começou a levantar, a gente vai e retira. Vou esperar só mais um pouquinho. Subiu, vamos retirar. Vamos colocar o restante. É bem rápido, não tem muito segredo não. Só é importante mostrar, né, quando eu falei, quanto mais a gente sova a massa, para ela dar essa estrutura, porque senão ela começa a trincar a massa e aí não vai ficar uma massa apresentável. A massa começou a subir. Como também já é uma massa pré-cozida, ela não demanda muito tempo no fogo. Vai retirar. Massa pronta, cozida. Agora a gente vai para a montagem do nosso prato. Vamos fazer a montagem do nosso prato. Uma basezinha de molho. Aí agora a gente vai trazer a nossa massa. E vamos caprichar no molho, porque, como eu já disse, queijo e molho branco nunca são demais. Agora finalizar o nosso prato. Só uma decoraçãozinha especial, um alho frito. E aí vocês usem a criatividade, usem o que vocês têm em casa e a gente tem o nosso prato de nhoque de banana da terra pronto. Agora, para harmonizar com o nosso prato principal, que foi o nosso nhoque de banana da terra, com um molho 4 queijo, a gente vai fazer uma sobremesa também nesse gancho, né, da cultura e da economia de Alfredo Chaves. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu não gosto do doce de leite industrializado, ou para eu fazer um doce de leite que geralmente é cozido na panela de pressão, muitas pessoas têm medo de colocar uma lata de leite condensado para cozinhar numa panela de pressão, ou você pegar uma caixa e enrolar em várias camadas de papel alumínio. Isso demanda tempo e às vezes a gente não consegue o resultado que a gente quer. Então, o doce de leite que nós vamos fazer agora na verdade, é um falso doce de leite, né, feito com leite condensado, mas que ele traz uma estrutura muito mais leve, muito mais suave para a gente usar como calda na nossa sobremesa. Então nós vamos começar aqui, sempre aquela dica da panela de ferro. Quando a gente vai fazer doce, que a gente precisa de um ponto que solte do fundo da panela e precisa desse fogo por mais tempo, a gente sempre usa uma panela de ferro para fazer, como os nossos avós, como os nossos antepassados faziam, né? Os nossos familiares utilizavam para fazer os tradicionais doces caseiros. A gente também vai utilizar uma panela de ferro para fazer esse doce. Então é muito simples. Nós vamos precisar de 2 colheres de açúcar cristal, que nós vamos colocar aqui na panela.
e vamos deixar dar uma caramelizada. Esperar um pouquinho, ela vai começar a ficar bem douradinha e aí a gente vai entrar com os outros ingredientes, que é o leite e o leite condensado. O interessante do açúcar é você deixar ele começar a dourar sem ficar mexendo. Por quê? Porque se a gente mexe quando o açúcar ainda está em forma de cristal, o que a gente vai ter? A gente vai ter um bolo, uma bala de açúcar, né, que vai ser mais demorado para derreter quando a gente colocar o leite. Então deixa ela derreter com fogo baixo, tranquilo. Só se você vê que tem uma quantidade maior de açúcar acumulado, mas não precisa passar a colher de uma forma mais grosseira. Só deixar ela começou a dourar, né? Não muito dourada, para não queimar. Aí você vê mais ou menos, eu quero um doce mais clarinho. Então você, aí ó, agora que ela já começou a derreter, a gente pode colocar a colher e dar uma mexida mais grossa. E agora a gente entra com o leite, que a gente vai fazer uma base de caramelo. Cuidado para não espirrar. Essa é uma base de caramelo que a gente pode usar para fazer vários doces. Ao invés da gente usar a água, que a gente costuma fazer no pudim, a gente entra com leite e pode fazer caldas para pudim, para tortas, para cremes. Então, assim, é uma base que a gente pode usar para várias outras sobremesas. Chegou a cor que eu quero, agora eu vou entrar com o leite condensado. E aí, com o fogo baixo, nós temos aqui uma estrutura de doce de leite. E aí é o tempo que você vai deixar no fogo. Eu quero em ponto de brigadeiro, deixa o tempo que ele solta do fundo da panela. Eu quero ele para calda, 5 a 6 minutos é o suficiente dele no fogo, sempre em fogo baixo, tá? Nunca fogo alto, porque aí ele queima ou ele vai chegar num ponto e aí você vai precisar mexer em toda a estrutura dele novamente. O que é mexer na estrutura depois que ele endureceu? É você colocar mais leite, é você ou colocar mais leite condensado. Então, assim, sempre fazendo devagar para a gente não perder a estrutura. Aí você vai acompanhando conforme você vai, fica do seu gosto. Então, ele tá bem líquido ainda. A gente quer um pouquinho mais estruturado. Nunca para de mexer para não queimar o fundo. E lembrando, como eu vou usar ele frio, então ele
quando ele esfria, ele dá uma encorpada a mais. Então, o que eu faço? Tiro um pouquinho antes. Se eu quero 5, 6 minutos, tiro 4 minutos e meio. E aí, quando ele esfria, ele torna um pouquinho mais denso. Olha, já tá mudando e é esse ponto que eu quero. Ele começou a fazer uma espuminha, é isso que eu quero. Se for para brigadeiro, você vai passar a colher e deixar aparecer o fundo, mas é esse ponto que eu vou querer. Eu desliguei aqui, continuo mexendo porque a panela ainda tá quente, então ela pode queimar ainda o meu doce. A gente tem um doce de leite aqui, uma calda de doce de leite ou um doce de leite bem rápido de fazer, com gosto igual e muito saboroso. Então, para fazer a nossa sobremesa, né, nossa gamela de banana da terra com sorvete, o que a gente pode fazer? Algumas pessoas têm a sua receita própria de sorvete, uma receita de família, uma receita que gosta de fazer, mas eu optei por trazer um sorvete de creme pronto, visando também o fortalecimento da economia local, né? E é de uma agroindústria que também, dentro da economia de Alfredo Chaves, quando a gente fala de leite, quando a gente fala dos produtores de leite da região, é uma família que também produz leite para essa cooperativa, né? Para esse grupo. Então eu optei para trazer um sorvete, um produto já preparado por essa família. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos utilizar uma banana. Como que eu asso essa banana? Você pode assar essa banana no micro-ondas, no forno. Se você tem um forno a lenha, um fogão a lenha na sua casa, você pode deixar ela assando em cima da chapa, mas a gente sabe que o corre-corre do dia a dia, a modernidade, a gente precisa de algo muito mais prático para a gente montar. Se você tem tempo, se você gosta, se é um momento de descontração, coloca a banana para assar na chapa do fogão a lenha, coloca para assar no forno, mas nós vamos fazer um processo para mostrar que também dá certo a gente fazer essa banana assada no micro-ondas. Então nós vamos usar uma banana, sem mistério nenhum, sem nada, não precisa passar nada, não precisa enrolar em papel alumínio, somente a banana no prato. E aí a gente vai colocando minuto a minuto, porque a gente também não quer perder pegar uma banana e ela amolecer muito rápido, nem também deixar ela no ponto muito duro. Então, de minuto a minuto a gente vai colocando no micro-ondas e vendo se ela tá com a maciez perfeita para a gente montar a nossa sobremesa. Aqui a gente já tem a nossa banana no ponto. Foi um total de 3 minutos, né? Para ela chegar na maciez que a gente precisa para montar a nossa sobremesa. Tem que tomar bastante cuidado porque ela tá muito quente e como ela tá bem madura, então o açúcar que ela solta vai queimar a mão. Então vamos cortar as laterais para ficar mais fácil de tirar.
né? Aqui a gente vai conseguir tirar, não. Ela tá bem molinha. E aí agora a gente faz a nossa montagem. Não precisa tirar a parte de baixo, tá? Que aí a gente consegue manter ela. E casca, você não vai comer, mas também não vai estragar seu prato. Então deixa ela perfeitinha. E aí agora a gente vai colocar o nosso sorvete. Agora a gente vai jogar a nossa calda de doce de leite para finalizar o nosso prato. Aí essa é a estrutura que ficou do doce, né? Da calda, do jeito que a gente queria. Você pode conservar essa calda na geladeira sem problema nenhum, coloca num pote tampado. Você pode usar para outras bases, outras sobremesas também. Então a gente finaliza a nossa sobremesa.